Glória a Jesus. Eu agradeço muito, pastor Josué, essa igreja tão querida que tem ensinado muito para nós, né? Para nós como igreja local, mas para o Brasil. Nós temos sido muito influenciados por este ministério. Admiro demais o que Deus está fazendo aqui nessa igreja, a vida do Douglas. O Douglas tem sido uma inspiração tremenda para nós, ver um jovem tão cheio de unção e de graça e Deus levantando. Então eu estou amando estar aqui, quero dizer que eu amo demais a vida de vocês, respeito, admiro e sonhamos juntos, sabe, de ganhar São Paulo, o Brasil e o mundo para Jesus. Deus tem nos chamado para isso. Queridos, eu quero bem rapidinho aqui, eu não sou muito bom nessa área de propaganda, mas nós trouxemos alguns materiais que eu acho que vale a pena aqui a gente ressaltar. O Cleiton, o pastor Cleiton, meu discípulo, que está assumindo a igreja lá de Barueri, Deus tem dado uma graça muito, muito especial para ele. Ele nasceu dentro da visão do MDA, foi cuidado desde do início, pegou todo o DNA, hoje é um grande pastor, está fazendo um trabalho poderoso lá. Ele tem algumas palavras, tem aqui Protegendo as Suas Ovelhas, parte 1 e 2, são DVDs muito interessantes, falando a respeito da essência do MDA, também Sacudindo Samaria, é uma palavra dele muito poderosa. Eu tenho alguns DVDs meus aqui, eu quero só destacar aqui uma das palavras que eu particularmente mais gosto. Eu estava muito tentado a pregar essa palavra aqui, mas não vai dar tempo, é o poder do arado. São algumas experiências dentro do evangelismo e do discipulado que Deus nos deu lá em Barueri, que virou assim para a gente um lema, virou um princípio muito poderoso. Então a palavra que eu indico é o DNA do MDA. Então tem algumas dicas muito legais aqui também a respeito de alguns princípios do MDA e o Big Bang. Então aqui fala um pouquinho sobre o poder da palavra e também o poder dessa palavra compartilhada dentro das células. Eu vi o pastor Josué comentando aqui sobre uma pergunta que fizeram do que é ministrado na célula. Eu quero gastar um minutinho aqui para falar, porque eu acho que isso é bastante relevante. Quando nós, como pastores, nos preparamos para ministrar uma palavra, então nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos ouvir, ser influenciados por outros homens de Deus, e aquela palavra vai entrar no nosso coração e ela vai passar a ser a nossa palavra. Então quando alguém falar, é a palavra do pastor Gumer, a palavra do pastor Josué, e de fato é mesmo, é a palavra de Deus misturada com a nossa vida e passa a ser também aqui a nossa palavra, a nossa experiência. Isso traz um poder muito grande nas nossas vidas. Então o que acontece? Eu venho para o púlpito, eu vou tirar daqui do meu coração e eu vou transmitir isso para a igreja. Agora, na célula, as pessoas vão pegar esta palavra, que era a palavra do pastor Gumer no domingo, e eles vão fazer desta palavra na célula a sua própria palavra. Como nós fazemos? Nós transformamos. Então o pastor que prega, que elabora o sermão, hoje nós temos usado dessa forma. E se eu vou pregar no domingo, então eu já elaboro 4 ou 5 perguntas centrais dentro da minha ministração, que eu quero transmitir para as células, ou seja, o centro da mensagem, o objetivo da mensagem, eu transformo isso em perguntas, e o líder da célula, ele não vai repregar o que eu preguei no domingo, ele vai fazer perguntas em torno daquilo que foi ministrado no domingo. Para que isso? Para quê? Para que as pessoas possam agora receber essa palavra, meditar na palavra, a palavra cai no coração, depois elas vão tirar do seu coração e vão transmitir agora a palavra misturada com a sua própria vida. Irmãos, isso tem um poder de edificação incrível. É muito simples, o segredo da célula está na simplicidade, nós não podemos complicar. É um dos grandes desafios da igreja em célula, é nós mudarmos a mentalidade, porque as pessoas estão acostumadas a sentar e ouvir um bom pregador, então elas vão julgar a pregação. E aí leva o líder de célula a querer fazer o sermão melhor do que o do pastor no domingo, para que as pessoas possam continuar gostando da célula. Está errado. Na verdade, o alvo do líder é ativar o poder da palavra no coração de cada membro da célula, através de perguntas. Então esse é o nosso desafio, nós treinamos os líderes para isso, para serem simples. Por isso que pastor tem muita dificuldade de liderar a célula. Eu vou dizer porque eu passei por isso, muita dificuldade, porque a gente fica tentado a arrancar pérolas e ficar
espalhando essas pérolas e as pessoas ficam lá de boca aberta amando aquilo, mas elas não são tão edificadas quanto elas são quando elas extraem do seu próprio coração, e isso é uns aos outros, edificando uns aos outros. Quando vos reunis, cada um de vós tem. O poder de uma célula, irmãos, está na ativação do potencial de cada membro. Então é assim que funciona a ministração da palavra dentro da célula. Então não precisa de uma estrutura de estudo bíblico, de apostila, de nada disso. O próprio pastor elabora as perguntas, coloca isso numa folhinha, imprime, entrega na mão de cada líder. Toda semana é isso que nós fazemos, e dá muito certo. Então uma dica aqui para os irmãos, nós temos um livro que eu indico demais, chamado Eu Amo Célula. O Bruno Sene e o Guilherme Chaquerian que escreveram. O Bruno é meu discípulo, ele está indo comigo para o Japão. Deus levantou a vida dele de uma forma muito especial. Ele foi o líder de todo esse mover de jovens que está acontecendo lá em Barueri. E ele escreveu um livro com uma linguagem bem jovem, com testemunhos daquilo que está acontecendo nas células. Ele escreveu isso junto com o discípulo dele, o Chaquerian, e tem sido um livro bastante lido, e eu indico principalmente para a moçada, para os jovens. E por último, nós temos um material que é chamado Pai Nosso na Sua Casa. Nós não falamos aqui, mas cada célula ela é estimulada a sair para fora, para evangelizar. Então nós temos, dentro da visão do MDA, nós temos os nossos GEs. O que é GE? Grupo de Evangelismo. Então cada célula pode ter 1, 2, 3, 5, 10 GEs. Cada membro da célula pode ter um grupo de evangelismo, com uma pessoa, com 2 pessoas, com 50 pessoas. Então nós elaboramos um material, que é exatamente chamado Pai Nosso na Sua Casa, que é elaborado, são 8 ministrações evangelísticas, em cima da oração do Pai Nosso, algo muito simples. A gente fez lá em Barueri uma campanha, foi muito legal. Nós ensinamos os irmãos, treinamos os membros da célula a fazer isso, a ir na casa das pessoas e falar: eu quero ministrar com você a respeito da oração do Pai Nosso. 100% das pessoas aceitam, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, sabe rezar a oração do Pai Nosso. Então nós aproveitamos isso, a gente ora a oração do Pai Nosso na casa e depois começamos a destrinchar. 8 partes. Nós vimos pessoas sendo curadas de câncer, nós vimos células nascendo. Um senhor que era novo convertido, saiu da bebida e era membro de uma célula, e ele chegou e falou: eu quero fazer um Pai Nosso na sua casa, usar os meus amigos lá do bar, as pessoas que eu conhecia, eu posso? Ele recebeu o treinamento e ele foi. Desse mover, uma pessoa foi curada lá, e várias células, hoje ele tem várias células debaixo dele, nasceu a partir desse projeto Pai Nosso na Sua Casa. Então nós temos esse material lá atrás, também se os irmãos quiserem. E por último, uma coisa muito fantástica que Deus está fazendo no nosso meio são as nossas células de crianças. Irmãos, nós amamos as nossas crianças. E é lindo nós vermos o envolvimento dessas crianças nesse mover de células. É lindo. Foi uma das coisas que nós fizemos questão de trabalhar forte, de ter um pastor, um casal de pastores, tempo integral, desde o início na visão do MDA em Barueri, para trabalhar exclusivamente para produzir material para células de crianças. Então, nós temos as lições para células de crianças, com todas as dicas de como se faz uma célula de crianças. Irmãos, é revolucionário o que Deus está fazendo. Famílias inteiras sendo atraídas, ganhas, por causa dos testemunhos das crianças. Nós tivemos, agora esse mês passado, uma conferência lá em Barueri, chamada Alcançando a Próxima Geração. Trouxemos uma pastora da Inglaterra e pastores de diversos lugares do Brasil, e os testemunhos colhidos nas células, daquilo que Deus está fazendo através do mover na vida das crianças, é fantástico. Então nós temos esse material lá, tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, ou seja, tem lições para o ano inteiro, para células de crianças, e é fantástico. Eu recomendo também para os irmãos, no nome de Jesus. Eu vou aproveitar que você está aqui, se você puder levar esse material para mim, por favor. Amém. Quantos estão aqui animados com aquilo que está por vir? Amém. Vira para quem está do teu lado e declara isso para o teu irmão. Falou: melhor ainda está por vir. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, tem tantas coisas que a gente tem vontade de falar, de compartilhar, porque de fato nós estamos muito empolgados com tudo isso que Deus está fazendo. E o que é fascinante é que esse entusiasmo não é algo que
que sobe e desce, não é uma senoide, é algo que constantemente, eu estou cada dia mais entusiasmado, mais animado com aquilo que Deus está fazendo. Desde 2002, nós estamos de cabeça envolvidos na visão do MDA, já faz 11 anos isso, e esse ânimo não para de crescer, é explosivo. E nós queremos, assim, de fato, contagiar o coração dos pastores. Agora, eu entendo que quando a gente começa a ouvir a respeito desse mover, surgem muitas dúvidas, muitas dúvidas. Eu passei por isso, voltei para casa com mais dúvidas do que certezas, das primeiras conferências que eu participei. Eu falei, olha, eu só sei que eu não sei fazer, então eu não sabia exatamente a forma. Mas existem hoje, Deus tem levantado pastores, igrejas que podem nos ajudar. Eu quero indicar inclusive para os irmãos que quiserem conhecer um pouco mais da visão do MDA, nós temos uma associação, a Associação do MDA. Você pode entrar na internet, Associação MDA, .org. Então é uma associação de igrejas, nós temos igrejas do Brasil inteiro afiliadas, nós temos uma estrutura em cada estado. Até agora, recentemente, eu era o superintendente estadual da visão do MDA em São Paulo e em Minas Gerais, mas com a minha ida para o Japão, nós transicionamos para o pastor Ricardo da Igreja da Conquista aqui em São Paulo, mas nós temos coordenadores, o pastor Cleiton, meu discípulo, é um dos coordenadores. Nós temos cafés de pastores todo mês em vários lugares, onde nós damos workshops sobre a visão do MDA. Nós também formamos equipes para ir nas igrejas, fazer uma mini conferência, a gente chama Mergulhando na Visão. Tudo isso para auxiliar, ajudar as igrejas a transicionarem, ajudar as igrejas a vencerem as limitações. Então nós temos esse mover de unidade acontecendo no Brasil, tudo isso está à sua disposição. Nós temos o maior prazer, eu digo para os irmãos, um dos maiores prazeres que Deus me deu é caminhar junto com pastores hoje, para aprender com esses pastores, mas também para servir esses pastores. Por isso que eu aceito mesmo o convite para vir numa conferência como essa. Irmãos, para mim é fantástico saber aquilo que Deus está fazendo. Daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e nós vamos ver aqui, desses pastores, igrejas com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil membros. Eu não tenho dúvida disso. E o meu prazer é poder dizer, puxa, um dia eu estava lá, junto com esses irmãos, quando ainda estava em crise, desespero, não sabendo para onde ir, falando, eu tenho lá 30 pessoas, eu não sei o que eu faço. Irmãos, Deus está trazendo um grande mover sobre a nossa nação. Então não fique isolado, não fique na sua tenda. Parabéns por você ter vindo para uma conferência dessa, paga o preço para estar aqui. Eu sei que é um investimento, às vezes alto para algumas pessoas, mas isso você não vai se arrepender, não vai se arrepender. Fique atento às conferências em Barueri, o ano que vem, nós vamos ter lá em abril, nós temos todo ano a conferência do MDA, São Paulo, o pastor Josué vai ser um dos preletores conosco lá, o pastor Eibe também, vai ser fantástico. O ano passado, ano retrasado, nós fizemos uma queima de fogos de mais de 16 municípios em São Paulo, mais de 1000 células soltando fogos ao mesmo tempo. Nós filmamos isso dos helicópteros, a Rede Globo filmou e lançou isso, fez propaganda do MDA, a Rede Record em cadeia nacional, mostrando o que está acontecendo em São Paulo nesse mover de células. Então eu quero pedir para você, não fique de fora, há um mover de Deus acontecendo e você não pode perder isso por nada. No nome de Jesus, as nossas cidades precisam ser impactadas. Então vamos lá, eu queria falar aqui uma palavra hoje para os irmãos. O tema é Eu Tenho um Sonho. Ontem nós estávamos jantando e eu vi o pastor Paulo falando algo que estava bem dentro daquilo que eu ia ministrar, e isso borbulhou demais no meu coração. E o pastor Josué também falou aqui a respeito de sonhar, né? De nós mantermos esse ativo, esse mover no nosso coração. E o pastor Paulo contou um testemunho ontem muito propício, e eu queria tomar a liberdade de compartilhar o que ele falou ontem na mesa, no jantar aqui com os irmãos. Ele tem contato lá com o David Cho na Coreia, e ele, em 2010, ele estava contando para a gente que ele esteve na Coreia, e o David Cho estava muito doente, estava com mal de Parkinson, e estava internado no hospital, e os médicos tinham até chamado a família já, e ele de fato estava prestes a morrer. E aí ele teve eu não tenho certeza se eu estou falando o correto, mas me parece que ele teve um sonho, não sei se foi um sonho ou uma visão, mas ele teve um sonho, e Deus falando com ele, falando, não era tempo de você morrer, mas de fato você está morrendo e você vai morrer. E ele falou para Deus, Deus, mas eu não quero morrer. E Deus falou, mas eu não consigo mais, eu não posso mais falar com você. Ele falou, como não pode falar, Deus? O Senhor está falando comigo agora? Ele falou, não, a minha linguagem com você é a linguagem dos sonhos, você não sonha mais.
Você parou de sonhar. Então, se você parou de sonhar, você agora está morrendo. E aí Deus suscitou no coração dele um sonho de plantar na Coreia 2.000 igrejas. E ele se comprometeu com o Senhor, falou: Senhor, eu quero me levantar daqui, e eu quero dar asas e vazão a este meu sonho. O seu sonho do meu coração, de plantar 2.000 igrejas. E o Paulo Mazzoni voltou lá, recentemente ele já tinha plantado 1.000 igrejas na... Isso. Exato, foi exatamente isso. Deus deu essa condição, então, para ele continuar vivo, ele deveria cumprir este propósito, esse sonho de plantar 2.000 igrejas. E ele se comprometeu com o Senhor, e aí o pastor Paulo voltou lá depois de um tempo, ele estava totalmente curado, ativo e plantando lá igrejas, porque ele tinha antes ele tinha o sonho de uma igreja local, e de fato ele concretizou esse sonho, passou a ser uma igreja que assombrou o mundo, né? A maior igreja do mundo, mas ele chegou no nível que ele parou de sonhar, parece que concretizou isso, e Deus deu uma chacoalhada nele, para ele não parar de sonhar. Eu amei isso, porque era o tema da minha ministração aqui. Eu tenho um sonho, e eu não quero parar de sonhar jamais com esse mover, porque é a linguagem de Deus no nosso coração. Irmãos, nós como pastores, nós temos não só o privilégio, mas a responsabilidade, porque tudo o que Deus faz na terra, antes da criação do homem, Deus fez tudo pela sua palavra. Ele lançou a palavra, Deus disse e aconteceu. A partir do momento que Deus criou o homem, tudo o que Deus faz através de alguém. Tudo o que Deus faz. A partir do momento que Jesus transmitiu autoridade para a igreja, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele pegou essa autoridade e transmitiu à igreja e disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Tudo o que Deus faz é através de alguém. Então nós como líderes, nós não podemos limitar os sonhos e os propósitos de Deus. Aliás, não podemos mesmo, porque se nós limitarmos, Deus levanta outro para fazer aquilo que nós deixamos de fazer e aquilo que nós não estamos sonhando. Então Deus quer ativar nas nossas vidas o sonho de uma forma tão profunda, a ponto disso tornar-se uma obstinação da nossa vida. Deus quer fazer isso. Deus quer ativar esses sonhos no nosso coração. Agora, antes de falar do sonho em si, eu queria falar do contrário do sonho. O que te deixa indignado? Tem alguma coisa que mexe com você e te deixa indignado? Eu queria, só para a gente entender um pouquinho e raciocinar, eu queria relembrar aqui dos tempos antigos. Eu creio que talvez a grande maioria já tenha assistido os desenhos do Marinheiro Popeye. O Marinheiro Popeye, ele era meio soronga, assim, né, tinha apaixonado pela Olívia, mas apanhava demais do Brutus, vivia em encrenca, mas tinha uma coisa que ativava uma indignação no Marinheiro Popeye, era quando ele ouvia a Olívia Palito gritando por socorro. Né, quando ela gritava por socorro lá, que foi iludida pelo Brutus e estava correndo perigo de morte, ativava algo nele, ele corria para o espinafre, comia o espinafre, e o cara se levantava como gigante e esmagava o Brutus. Então, o Bill Hybels, num livro, ele chama isso de qual que é o seu momento Popeye, ou seja, o que te deixa indignado? Nós precisamos parar para pensar nisso. O que me deixa indignado? Porque quando tem algo que nos deixa indignado, nós vamos começar a canalizar nossa vida para mudar a realidade dessa situação que nos causa indignação. Então eu queria te perguntar, o que te deixa indignado? O que te deixa indignado? Queridos, eu quero sugerir algo aqui para você, voltando para a palavra de Deus. Quando nós começamos a ter uma visão espiritual, nós enxergamos as coisas pela ótica de Deus, talvez o que mais vai nos causar indignação é aquilo que causa indignação no coração de Deus. Para mim, uma das coisas, talvez o que mais causa indignação no coração de Deus é ver pessoas morrendo, indo para o inferno. Ninguém precisaria ir para o inferno. Você já parou para pensar nisso? Jesus pagou o preço. Jesus foi oferecido como sacrifício vivo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ninguém precisa ir para o inferno. Mas nós sabemos que o inferno é uma realidade. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É isso que mexia com o coração de Jesus, quando ele olhava uma multidão de ovelhas desgarradas, como ovelha sem pastor. Jesus se indignava no seu interior. Então nós precisamos
ter isso ativado no nosso coração. Eu digo isso, queridos, porque a igreja muitas vezes cai num marasmo de mornidão e perde a essência da sua existência. Nós temos na nossa mão o poder de mudar o destino de multidões. Nós podemos, está na nossa mão isso. O diabo muitas vezes tenta emaranhar as nossas vidas com problemas, com frustrações, com disputas, com tantas coisas, enquanto as pessoas estão caminhando e morrendo e indo para o inferno. Então nós podemos mudar essa realidade através dessa santa indignação. Mas aí uma outra coisa que me deixa indignado também, eu creio que deixa o coração de Deus indignado, é ver cristãos vivendo a sua vida, simplesmente existindo, mas não cumprindo o seu propósito. Ontem eu fiz questão de mostrar aqui, fazer aquela dinâmica da rua sem saída, mostrando números para os irmãos, para chegar a essa conclusão, que por trás de uma simples pessoa, uma pessoa que às vezes está dentro da nossa igreja, pensando o seguinte: quem sou eu? Eu não tenho talento para cantar, eu sou desafinado, pregar não dá porque eu sou muito tímido, jamais vou ser um grande pastor, e coloca um monte de objeções na sua vida, sendo que por trás de uma pessoa, irmãos, de uma simples pessoa que se converte e que é ativada no seu potencial máximo, tem no mínimo 20 mil, eu creio nisso. Então é indignante ver uma pessoa morrendo, um cristão vivendo e morrendo, sem cumprir o seu propósito. Como já disse um escritor há muito tempo atrás, que o lugar mais rico de uma cidade é o cemitério. Por quê? Porque lá estão enterrados os sonhos que nunca se tornaram realidades. Lá está o potencial sepultado, que nunca foi ativado. Então, pensando nisso, nasceu uma obstinação no meu coração. A obstinação no meu coração que passou a ser o meu sonho. O meu sonho é ver cada cristão fluindo no seu potencial máximo. Se Deus me deu, se Deus te deu, ou se Deus nos dá 10 pessoas... Às vezes algumas pessoas pensam: minha igreja é tão pequenininha, vejo as pessoas, eu me sentia assim muitas vezes, ia para Santarém, e via lá o irmão e ela subia para testemunhar, falei: esse ano eu alcancei 500 células, 500 células, eu ficava imaginando 5 mil pessoas, eu não cheguei nem a 100 pessoas, o irmão já tem 500 células, mas na verdade quando nós enxergamos pela ótica de Deus, se eu tenho 10 pessoas, irmãos, olha aqui para mim, se você tem 10 membros na sua igreja, mas se nós trabalharmos para ativar o potencial máximo desses 10, cidades inteiras poderão ser revolucionadas. Então nunca olhe para a sua igreja como uma igreja: minha igreja ainda é muito pequenininha, nós estamos ainda bem engatinhando. Ok, nós podemos estar engatinhando, mas não veja como pequenininho não, porque por trás de tem no mínimo 20 mil pessoas, nós precisamos crer nisso. Aí isso nasce no nosso coração, essa obstinação de ativar o potencial, porque ativar o potencial de uma pessoa significa impedir que pelo menos 20 mil vão para o inferno. Isso não é fantástico? Então nós devemos canalizar a nossa vida, o nosso ministério, para desentulhar o coração das pessoas. Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios da água viva fluirão do seu interior. Então há um rio para fluir no coração, através do coração da vida de muitas pessoas, mas existem muitos entulhos que estão impedindo o fluir desse rio. Por isso eu gosto muito do ministério de Isaac na Bíblia. Isaac, nós vemos a disputa que ele tinha com os poços que ele tinha herdado do seu pai Abraão, e os filisteus tentavam entulhar os poços. E o ministério de Isaac, parece que Isaac era o desentulhador de poços. Ele ficava o tempo todo desentulhando os poços que os filisteus entulhavam, até que ele encontrou o Reobote, o poço da prosperidade, pela perseverança dele em desentulhar poços. E eu penso que dentro da nossa vida, o nosso ministério deve estar muito voltado para isso. Nós temos um potencial fantástico que Deus colocou nas nossas mãos, mas na grande maioria não, 100% dos casos, esses poços estão entulhados e precisam daqueles desentulhadores de poços, porque queridos, os homens que escreveram uma história, que marcaram a história, não são pessoas com talento extraordinário, não são pessoas incomuns, na verdade são pessoas que foram ativadas no seu potencial máximo. Como eu já citei aqui ontem, mas Atos 13:36, se você quiser abrir, Atos 13:36, fala a respeito da biografia de Davi. E diz o seguinte:
Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Então essa é a história de Davi, a biografia póstuma de Davi. Quem era Davi? Um homem que cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, nós vemos uma pessoa obstinada em cumprir o propósito de Deus na sua geração. Eu gosto muito da história do apóstolo Paulo, depois de ter alcançado o topo talvez das realizações de um ministro, de um líder, plantado igrejas, a igreja de Éfeso, por exemplo. Éfeso é o lugar onde estava o trono de Diana. Paulo plantou uma igreja poderosa naquele lugar. Paulo revolucionou o mundo à sua volta. Ele já estava com uma idade avançada, mas Paulo não parou de sonhar. Um dia ele surpreendeu a igreja, quando ele voltou visitando as igrejas pelas quais ele tinha passado. Ele chegou em Mileto e mandou chamar os irmãos de Éfeso. E ele veio com notícia para os irmãos: eu estou voltando para Jerusalém. Os irmãos se arrepiaram, falaram para ele: Paulo, mas Jerusalém é o lugar onde tem um grupo de judeus que fizeram um pacto de morte. Eles não sossegam enquanto não te matar, e eles têm autoridade para isso. Deus tem te guardado, agora você vai para a boca do inimigo, para a boca do leão. E eles ficaram muito indignados e começaram a chorar. Falou: Paulo, não faz isso. Profetizaram. Aí eu gosto demais da declaração de Paulo. Atos 20, 24. Ele diz: eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o meu chamado, o meu propósito de anunciar o evangelho da graça do Senhor Jesus. Um homem obstinado por um sonho. E ele chegou, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui: o propósito da minha vida vale mais do que a minha própria vida. Ou seja, se o preço para cumprir o propósito da minha vida é a minha própria vida, eu pago esse preço. Paulo está dizendo: não adianta vocês chorarem, eu estou disposto a morrer, porque eu tenho uma obstinação. Cumprir o sonho, o propósito de Deus no meu coração. Irmãos, pessoas assim são irresistíveis, impossíveis de parar. E nós conhecemos o final da história de Paulo, a carta que ele escreve ao seu filho Timóteo, quando ele estava já no final da sua carreira, 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6, Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida está chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: queridos, meu querido discípulo, aquilo que eu nasci para fazer, eu fiz. Só que, queridos, o tempo de Paulo, como em vida, já passou. Ele cumpriu com o seu chamado, a sua oportunidade. Já passou o tempo de Paulo. Agora é a nossa vez. Agora é o tempo da igreja do século 21. É o tempo da sua igreja. Nós precisamos ser tomados por essa santa obstinação e nos levantarmos agora, no nome de Jesus, como igreja, para desentulhar os poços que Deus nos deu. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, como desentulhar esses poços, como trabalhar nesse processo de ativar o potencial máximo de cada pessoa que Deus nos deu. Por isso que eu sou suspeito para dizer, eu amo demais a visão do MDA. Porque dentro da visão MDA, irmãos, nós vamos sempre trabalhar com esse foco. Ontem o irmão me fez uma pergunta aqui, como identificar as pessoas com potencial de liderança para uma célula. Eu respondi essa pergunta dizendo o seguinte: dentro da visão do MDA, nós vamos sempre trabalhar com a perspectiva de que todas as pessoas que Deus nos deu têm um potencial incrível no interior delas. Nós precisamos acreditar e nós precisamos trabalhar para despertar esse potencial. Eu tenho visto dentro desse processo, irmãos, que as pessoas mais simples e mais improváveis são as pessoas que Deus mais está levantando e mais Deus está usando. Eu tive uma experiência há alguns anos atrás. A minha filha, hoje ela tem 17 anos, a Ana Luísa, e nós estamos indo para o Japão, e ela tem 20 células debaixo dela. E ela está transicionando a liderança, a supervisão dessas 20 células, por uma discípula dela, chamada Jéssica. E eu me lembro que há 3 anos atrás, a Jéssica se converteu
numa célula onde a minha filha estava. Eu me lembro do dia que eu fui lá na célula, tinha terminado a célula, eu fui buscar a minha filha. Ela tinha 14 para 15 anos. E ela pediu: pai, dá para dar carona para a Jéssica? E ela me apresentou a Jéssica entrou no carro, atrás, e nós fomos para levá-la em casa, e eu vi a Jéssica, uma menina, com 15 anos, falando no celular com a irmã dela. E o assunto que ela estava falando com a irmã: mano, hoje eu fui para uma célula, e é mó barato, mó curtição lá. Você precisa ver, eles me convidaram para entregar a vida para Jesus, e eu entreguei, é uma experiência incrível, você precisa saber disso. A forma dela de divulgar, de falar, a primeira vez que ela tinha ido na célula, entregou a vida para Jesus. O histórico dessa menina, veio de uma família desestruturada, não tem contato com a mãe, aliás com o pai, morava com a mãe estava vivendo uma vida de homossexualismo, entregou as 3 filhas para morar com a tia se divorciou, morava na casa então a tia, mais 3 sobrinhas, que tinham que trabalhar para sustentar toda a casa. Esse é o histórico de uma menina carente, um buraco na alma. Ela chegou na igreja, a minha filha começou a discipulá-la. Ela era tão carente que chegou até o absurdo de tentar demonstrar carinho para minha esposa, mordendo a minha esposa, para vocês terem uma ideia. Uma menina carente, um poço de carência. Mas através desse processo de desentulhar, de levantar esse potencial, a minha filha investindo na vida dela, essa menina se levantou de uma forma assim apaixonante. Ela ganhou a tia, ela ganhou as irmãs, ela ganhou cunhado, ela ganhou primo, ou seja, uma revolução. Nós temos, através dessa menina, dezenas de células, que hoje já são, a tia dela, por exemplo, é líder de célula, já é supervisora, ela já tem muitas células de baixo, e hoje ela está sendo promovida a supervisora diária, que vai ter mais de 20 células debaixo dela, em 3 anos. Uma pessoa que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para viver uma vida de homossexualismo, uma vida de prostituição, tinha tudo para dar errado. Mas ela caiu na mão de alguém, de uma menina também, que é a minha filha, Ana Luísa, que acreditou, que amou, que investiu, que olhou por essa perspectiva e despertou o potencial dela. Quando eu vejo essa menina, às vezes eu já participei de reuniões de setor, onde ela está lá, ela começa a falar, ela começa a dar testemunho, é impossível de não chorar. É impossível de ver a paixão, a obstinação, onde ela passa, ela deixa uma marca. Irmãos, são potenciais que Deus nos entrega. O sucesso desse processo está em nós focarmos o potencial de cada pessoa e despertarmos isso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, um dia Deus foi ao deserto para desentulhar um poço poderoso, que estava entulhado por um monte de questões humanas, de incapacidade humana, que é a vida de Moisés. Eu gosto de olhar a biografia de Moisés com a seguinte ótica, lá em Êxodo capítulo 3, os primeiros versículos, Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, ao monte de Deus. Então, vamos dar só uma pausa aqui. Vamos imaginar que a biografia de Moisés se resumisse a isso aqui, e tinha tudo para isso, porque a perspectiva humana dele era essa. Quem era Moisés? Um homem com 80 anos de idade, morando numa terra estranha, morando na casa do sogro, trabalhando para o sogro, sem perspectiva humana nenhuma. Esse era Moisés. Tinha abandonado todos os sonhos, todos os projetos, e Deus foi lá no deserto para desentulhar esse poço. Agora eu fico pensando, se Moisés não tivesse passado pelo processo do desentulhar, a história dele terminaria aqui. Fala para mim, que desperdício. Nós conhecemos o que Moisés operou, o homem que chegou diante da maior autoridade na época, considerado Deus, Faraó, e disse lá: Deus, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. O homem que operou os maiores milagres na história, conduziu milhões de pessoas pelo deserto, o homem que teve com Deus face a face. Deus testemunha a respeito de Moisés, dizendo: com Moisés eu falo face a face. Todo esse potencial estava lá dentro de Moisés, prestes a ser enterrado no deserto. Mas ele teve um encontro com a sarça ardente.
Ele teve um encontro com a sarça ardente e Deus operou uma transformação na vida de Moisés. Queridos, eu creio que nos nossos dias, Deus quer levantar as nossas igrejas e Deus quer levantar uma liderança que seja como sarça ardente. As pessoas que tiverem contato com essa igreja, com essa liderança, o potencial delas vai ser ativado. Que a sua igreja seja assim, uma sarça ardente. Mas eu queria discorrer aqui com os irmãos como foi o processo de desentulhar a vida de Moisés. O primeiro ponto aqui, quando Moisés se aproximou da sarça, nós conhecemos a história, Deus gritou para ele lá: alto lá, Moisés, alto lá, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é terra santa. O primeiro ponto aqui, nesse processo de discipulado, de desentulhar a vida das pessoas, nós precisamos trabalhar para levar as pessoas para um nível de consagração. E consagração está ligado diretamente ao entender para que eu existo. As pessoas nascem, queridos, com essa pergunta no seu interior. Todo ser humano é incrível. Você pode pegar uma criança de 4, 5 anos, ela tem um sonho: quando eu crescer eu vou ser piloto de avião, quando eu crescer eu vou ser médico, quando eu crescer eu vou ser engenheiro, quando eu crescer eu vou ser bombeiro. Tudo isso está ligado ao quê? Para que eu sirvo? Para que eu nasci? A Bíblia diz, lá no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor como flecha nas mãos do valente, são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche a sua aljava. Para que serve uma flecha? Uma flecha serve para acertar um alvo. Deus tem entregue nas nossas mãos muitas flechas, que são os filhos que nós temos gerados dentro do seio da igreja. Mas nós precisamos apontar essas flechas para um alvo. Nós precisamos chamar as pessoas. É o que Deus estava dizendo para Moisés aqui: Moisés, calma lá, você vai ter que tirar as sandálias, que você vai entrar agora num terreno consagrado, um nível de vida, onde você vai ser despertado para cumprir o propósito para o qual você nasceu. Isso exige consagração, devoção a um propósito. E Deus estava mostrando isso para Moisés: a porta está aberta, Moisés, você é chamado para isso, mas não dá para ser de qualquer jeito. Com as sandálias do Egito, não dá. Você precisa mudar a estrutura da sua vida. E o discipulado trabalha nesse sentido na vida das pessoas, de mudar os valores, as prioridades, de focar a agenda das pessoas na agenda do céu. De nós levantarmos profissionais, por exemplo, que vão estar dentro das fábricas, dentro das empresas, dentro dos escritórios, alunos que vão estar dentro das escolas, mas eles sabem que eles não estão lá simplesmente como estudantes ou como profissionais, eles estão para fazer a diferença naquele local, mas isso exige consagração. É o que Deus estava dizendo aqui para Moisés, e consagração está ligado também à renúncia. Eu me lembro que eu passei por uma crise já dentro da igreja em célula. Em 2008, a nossa igreja estava caminhando muito bem, crescendo muito, mas eu tinha tantos sonhos no meu coração, que teve um momento na minha vida que eu entrei numa crise. E a crise foi o seguinte: nós temos muitos jovens na nossa igreja, e quando nós trabalhamos com jovens, a gente tem que ter muito cuidado. E é um senso de responsabilidade, porque eu falei: Deus, eu tenho falado tanto de propósitos, de sonhos tão grandes, mas será que o Senhor tem isso mesmo para nós? Porque se eu sonhar com algo que não é o seu sonho, de fato eu vou ser uma pessoa frustrada. Porque o sonho é maravilhoso, mas se o sonho não for concretizado, ele vira uma frustração. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que os sonhos adiados adoecem a alma. Eu falei: então eu não quero ser uma igreja daqui a 10, 15, 20 anos doente, porque nós fomos frustrados nos nossos sonhos. E eu questionei Deus, falei: Deus, o Senhor pretende todas essas coisas para nós mesmos? E Deus falou muito forte no meu coração, falou: essa crise que você está passando, não é porque os sonhos são grandes demais, é porque o nível de consagração está pequeno demais. E Deus falou muito forte no meu coração a respeito disso. O que determina o tamanho, a altura de uma árvore, é o aprofundamento das suas raízes. Não dá para ter uma árvore de 5 metros de altura e ter raízes superficiais. De fato, essa árvore vai sucumbir, vai tombar. Então Deus falou: o problema não é o tamanho do sonho, o problema é o nível de consagração. Até que ponto você está disponível para se consagrar? O seu nível de consagração vai determinar o nível dos seus sonhos.
Isso falou muito forte no meu coração. E eu tomei algumas decisões na minha vida, nesse nível de consagração, nível de submissão, de prestação de contas para a minha liderança. Foi algo muito pessoal que Deus trabalhou na minha vida. Mas nós precisamos ensinar as pessoas isso. Há um propósito para a vida delas, mas exige consagração. E Deus falou isso com Moisés. O segundo ponto, Moisés criou ele lançou uma dúvida diante de Deus. Falou: Deus, tá bom, o Senhor está me chamando para algo estrondoso. Ir lá libertar o povo, 400 anos cativos no Egito. Faraó tem autoridade de vida e morte. Tá bom, mas com que autoridade eu vou chegar lá? Como que eu vou cumprir esse propósito? Como que eu vou alcançar esse alvo? E aí Deus deu uma figura aqui para Moisés. Falou para Moisés: Moisés, o que é isso que você tem na mão? É uma vara. E Deus falou: lança no chão. E ele lançou. E essa vara se transformou numa serpente. E Deus disse para ele: pega agora pela cauda. E ele pegou e se transformou de novo numa vara. E aí, queridos, aqui Deus estava dando para Moisés um sinal. A vara, se nós olharmos a história de Moisés, todos os milagres que Deus operou, a vara estava presente. Todos os milagres, a vara de Moisés estava presente, porque aquela vara era um símbolo que a autoridade de Moisés estava ligado ao nível de obediência que ele tinha. Porque ele obedeceu a direção de Deus, porque jogar a vara no chão foi fácil. Agora, quando ela se transformou numa serpente, o ímpeto de Moisés foi fugir da vara. Mas Deus falou para ele: não foge, pegue, mas pegue pela cauda. Bom, pegar uma serpente já é loucura, pegar pela cauda está desvairado. Mas ali Deus estava mostrando para Moisés que o nível de autoridade dele viria do nível de obediência e de submissão. Dentro do discipulado, queridos, nós ensinamos isso de uma forma muito amorosa. Mas quanto mais as pessoas se submetem à sua liderança, mais alto elas vão. Mais alto as pessoas vão. Eu tenho aqui, o Cleiton, meu discípulo, ele deve estar trabalhando lá atrás. Mas eu tenho visto a obstinação dele em obedecer às orientações mais sutis que eu dei a ele. O levou a um nível de autoridade. Ele não está hoje assumindo a liderança da igreja porque ele é o mais carismático, porque ele é o mais inteligente, mas porque ele foi uma pessoa obstinada nos detalhes, em obedecer aos detalhes. Por isso que eu vou falar agora algo que é muito pessoal, Quando eu conheci a visão do MDA, eu caminhei próximo do pastor Eibe, do pastor Paulo Jeff, que é o discipulador do pastor Eibe. Conheci o coração desses irmãos. Quando eu conheci o coração desses irmãos, eu me lancei debaixo dessa cobertura, irmãos, e eu passei a obedecer nos detalhes. Quando nós viemos para implantar a visão do MDA em São Paulo, muita gente veio e falou: legal, gostei muito da visão do MDA, mas eu acho que aqui em São Paulo, acho que não dá certo, então vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos mudar. Eu respeito, se é um chamado, um propósito de Deus, eu respeito, mas eu tomei uma decisão pessoal. Eu falei: já tem dado certo, viu o pastor Josué falando aqui, e foi a decisão que eu tomei, isso em 2002. Eu falei: tem dado certo lá? Eu falei: eu não quero mudar nada, eu vou pegar isso na essência e vou aplicar. E algumas pessoas falaram para mim: é impossível, como que você vai ter Tadel? Nós temos Tadel toda terça-feira. Como que você vai trazer esse povo para a igreja toda terça-feira? É muita coisa. Célula toda semana, discipulado 1 a 1. Começamos a colocar na agenda. Não vai encaixar, a equação não vai fechar. Não vai dar. Mas, irmãos, havia uma obstinação no meu coração. Eu entendi isso como princípio. Eu falei: se é princípio, é aplicável em Santarém, em São Paulo, na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar da terra. Irmãos, incrível. Nós começamos esse mover. Aplicamos o discipulado 1 a 1, o Tadel toda semana, a célula, o discipulado é semanal, o que nós fazemos. Eu resisti, pessoas falaram: vamos fazer uma vez por mês, porque encontrar semanalmente é muito difícil. Eu falei: não, vai ser semanal. Não foi fácil no início. Irmãos, mas hoje nós estamos lá em Barueri, nós temos líderes que rodam 150 quilômetros de ida e volta para participar do Tadel, para ser discipulado. Bancam do bolso o valor do combustível. Se eu fosse avaliar isso antes, não, é impossível. Um dos irmãos, que é um dos autores desse livro, Eu Amo Célula, é o Guilherme. Ele mora em São Paulo, a 35 quilômetros de Barueri, enfrenta um trânsito terrível. Ele é advogado, muito conceituado, de uma empresa muito conceituada, viaja o Brasil inteiro,
Ele chegou na Igreja da Paz, começou a ser discipulado, saía de São Paulo e ia para lá para participar de uma cela no sábado, para participar de um culto no domingo e para ser discipulado. Aí ele passou a liderar a célula. Ele foi tão eficiente que a célula dele começou a se multiplicar. Resumindo a história, hoje esse menino continua morando em São Paulo, continua trabalhando como advogado, mas ele tem mais de 100 células debaixo dele. Mais de 100 células. Um testemunho de poder, e o coração dele voltado. Nós estávamos aqui, ele ligou para o Cleito, que hoje é o discipulador dele, falou: Cleito, eu estou desesperado, me deixa trabalhar na igreja, metade do salário, se for o caso eu vou, porque esse é o meu coração. Então, queridos, não há impossíveis quando nós decidimos obedecer os princípios. É o que Deus estava mostrando aqui para Moisés. Moisés, não tenta inventar nada, ouça e obedeça. Ouça e obedeça. É loucura ir diante de Faraó? É, mas se você obedecer, o meu favor vai estar com você. Então, quando nós entendemos isso, começando como pastores, né, nós mesmos, prestando contas da nossa vida a alguém, estando ligados a uma liderança, nós vamos ganhar esse nível de autoridade com os nossos também, e à medida que as pessoas vão submetendo, elas vão crescendo no seu nível de autoridade. O terceiro ponto aqui, Deus fala para Moisés, depois que Moisés presenciou esses milagres aqui, Deus dá uma dica para Moisés. Êxodo capítulo 4, versos 6 e 7. Deus diz assim para Moisés: coloque a sua mão no peito. E Moisés colocou. E quando ele obedeceu e te retirou, ela estava leprosa como a neve, branca como a neve. E aí Deus disse para Moisés: torna a pôr a mão no peito. E quando ele tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Queridos, há um princípio que Deus está mostrando aqui nesse texto. Por trás do sucesso, por trás da glória, nós nunca podemos nos esquecer, existe lepra, a carne humana é lepra, existe um inimigo que nos acompanha, nós somos tentados, e ninguém chegou no estágio de não mais ser tentado, de não precisar mais prestar contas da sua vida. Quantos grandes ministérios, sonhos grandiosos sucumbem por causa de tentações, por causa de problemas de carne. Deus estava mostrando isso para Moisés. Tenha consciência que a glória está num vaso de barro. E se nós tivermos essa consciência, queridos, nós pessoalmente vamos nos submeter ao nível de cuidado e de discipulado. Porque quando nós falamos a respeito de discipulado, muitas vezes, eu vou dizer isso, que eu passei por isso como pastor. Eu quero muito entender o princípio do discipulado, porque as minhas ovelhas precisam ser discipuladas. Ok, mas na verdade, o primeiro que precisa ser discipulado é o pastor. O primeiro que precisa ser cuidado somos nós. Deus estava mostrando isso para Moisés. Por isso, queridos, que a visão do MDA, ela precisa entrar pela porta. Alguns pastores às vezes querem implantar a visão do MDA e colocam lá algum líder, pega lá um pastor de sucesso, que é o seu auxiliar, e fala: então você vai ser o líder da visão. Está entrando pelo lugar errado, tem que entrar pela porta, e a porta é o coração do pastor. O primeiro que precisa se submeter a um discipulado é o pastor. O primeiro que precisa ser cuidado, que precisa abrir a sua própria vida, é o pastor titular. Esse deve ser o desafio pessoal, e Deus estava mostrando isso para Moisés, entender, porque ele ia ter muito sucesso. Ele de fato, muitas vezes ia ser ovacionado pelo povo, mas ele não podia se embriagar com esse sucesso, porque por trás tinha lepra, carne. Moisés, nunca se esqueça disso. Eu aprendi esse princípio na minha vida. Eu quero, aqui já caminhando para o final, eu quero mostrar para os irmãos um slide que eu chamo aqui de autoavaliação, anamnese. O que é anamnese? Anamnese, antigamente se usava muito mais isso nos consultórios médicos. Diz que 85% do diagnóstico bem sucedido de um médico está em cima das perguntas bem feitas que ele faz aos pacientes. Hoje nós vivemos num sistema de saúde onde os médicos se tornaram muito impessoais, né? Eles não dão ouvidos mais para o paciente. Mas muitos dos problemas seriam resolvidos com perguntas chaves. E eu fiz aqui, elaborei 7 perguntas para uma autoavaliação, uma avaliação pessoal, para nós aplicarmos na nossa própria vida e também ajudarmos a aplicar isso no discipulado 1 a 1 com os nossos discípulos. Eu quero discorrer essas perguntas. A primeira delas é: quem te conhece intimamente e sem máscaras?
Deus estava mostrando para Moisés aqui: Moisés, eu te conheço. Você não sabe, tem lepra por trás aí, você não sabe disso, mas eu sei. Eu sei. Ontem o pastor Hernandes ministrou de uma forma muito poderosa aqui a respeito do que Jesus diz para a igreja de Laodiceia: eu te conheço, eu conheço as tuas obras, eu te conheço. Agora, queridos, nós precisamos ter alguém que também nos conheça sem máscaras. É fácil eu subir aqui no púlpito e falar tudo o que as pessoas gostariam de ouvir. Mas muitas vezes há um conflito daquilo que eu prego com aquilo que eu estou vivendo. E a nossa tendência é colocar uma máscara e esconder isso. Mas dentro do discipulado, uma das coisas mais preciosas é nós termos alguém que nos conhece sem máscara, mas não vai nos julgar, não vai ter a trave no olho para nos julgar. Mas alguém que vai, sabendo que também é carne, vai nos ajudar a vencer as dificuldades das nossas vidas. Então nós precisamos ter, você tem alguém que te conhece sem máscara? A segunda pergunta que eu faço: quem tem autoridade para falar ao teu coração e te exortar? Porque não basta as pessoas nos conhecerem, porque às vezes, por exemplo, a mulher conhece o marido sem máscara, mas ela não tem autoridade para exortar o marido. Ela vai orar e vai fazer o que a Bíblia diz que a mulher deve fazer: ganhar o marido sem palavras. Mas aí quando tem um discipulador que conhece e pode muitas vezes, sempre com muito amor e carinho, mas dizer: querido, se você continuar com essa postura, isso vai arruinar a sua vida. Sabe, queridos, um grau de divergência no vértice do ângulo dá quilômetros lá na frente. Uma vez eu estava lendo um livro do Bill Hybels e ele estava comentando de uma confraria entre grandes líderes americanos. E eles fizeram uma pergunta entre si: qual que é o seu maior temor, o seu maior medo? Líderes bem-sucedidos. E todos eles foram unânimes, respostas diferentes, mas o sentido era o mesmo. O nosso maior receio é o que vai ser da nossa vida e do nosso ministério daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Qual a história nós vamos passar? Porque a história da igreja, irmãos, infelizmente, da igreja moderna, está coalhada de exemplos de pessoas que tiveram lá em cima, e depois a vergonha foi exposta, e eles foram lá embaixo. Quantos e quantos testemunhos que envergonham o evangelho, de pessoas que tinham uma exposição muito grande, mas não tinham ninguém para exortá-los, não tinham ninguém para dizer: querido, se você continuar nesse caminho, não vai dar em coisa boa. Então eu te pergunto, não dá para viver sem ter alguém para falar ao nosso coração, para ter autoridade na nossa vida. Irmãos, eu não suportaria isso. Hoje para mim é tão gostoso e tão seguro eu ter alguém que faça isso comigo, que eu dê esse nível de autoridade. Não é uma autoridade imposta, mas nós como discípulos nós damos, porque a autoridade que o discipulador vai ter na vida do discípulo é determinada pelo próprio discípulo. A terceira pergunta que eu faço: para quem você confessa as suas fraquezas? No exemplo de Moisés aqui, não há quem não tenha fraquezas. Não há quem não tenha fraquezas. Todos nós temos fraquezas. A Bíblia deixa muito claro: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. É melhor confessar tentação do que ter que confessar pecado. Quando nós criamos esse hábito de confessar tentação, eu tenho ensinado isso, eu tenho visto esse sucesso na vida do meu filho, do Mateus, com 18 anos. E hoje eu discipulando ele, eu fico assim, fascinado de um lado, mas assustado do outro lado. Como o mundo assedia a mente, o coração dos nossos jovens. É incrível as inculcações, mas quando a gente ganha o coração, e eles começam a confessar as fraquezas, irmãos, eles vencem todas. Vencem todas. Meu filho criou esse hábito de ser transparente, de confessar. Não demora 24 horas para confessar até as tentações, que seja até por mensagem. Estou viajando, às vezes eu recebo mensagens dele, e-mail, ele falou: pai, estou pensando assim, ó, aconteceu isso, passou isso na minha cabeça, ora por mim. É tão gostoso nós participarmos desse processo, irmãos. Agora eu fico pensando, se não tivesse esse nível, não tivesse alguém para quem confessar as fraquezas, tudo isso podia criar raízes no coração e desvirtuar o grande propósito de Deus na vida das pessoas. A quarta pergunta que eu faço: quem intercede por você?
Às vezes nós temos no nosso ministério, isso é muito poderoso. Eu não estou dizendo isso para desmerecer, pelo contrário, é muito poderoso. Nós temos equipe de intercessores, né, que oram pelos líderes. Nós ensinamos a igreja a orar pelos seus líderes. Isso é bíblico, isso é maravilhoso, isso é poderoso. Mas tem um outro nível de oração, irmãos, que nós precisamos estar submissos a ela. É o nível de oração que Jesus tinha, por exemplo, por Pedro. Pedro um dia estava passando, Jesus cuidando de Pedro, projetando o futuro de Pedro. Ele percebeu no clima espiritual que Pedro estava correndo um risco terrível, porque ele conhecia as fraquezas de Pedro, porque Pedro é uma pessoa totalmente transparente. Ele conhecia as limitações de Pedro, e ele conhecia as artimanhas do diabo. Essa combinação deu uma revelação para Jesus, e Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, o diabo está te cirandando e te pedindo para te peneirar como o trigo. Mas aí Jesus deu primeiro a notícia ruim, né? A situação está meio complicada. Mas eu quero te dar uma notícia, Pedro. Eu intercedi por você. Eu me coloquei na brecha. Eu te cobri com a minha oração. E eu digo para você, quando você se levantar, você vai confirmar ainda os seus irmãos. Ou seja, Jesus já estava vendo depois desse processo. Todos nós, irmãos, todos nós passamos por crises, por problemas. Agora, quando nós temos um discipulador, um líder que conhece as nossas fraquezas, um líder que tem autoridade para falar nas nossas vidas, que nos conhece intimamente, ele transforma tudo isso no mover de intercessão, porque o Espírito Santo revela. No mover de intercessão, essa cobertura é intransponível. O diabo tenta, podemos passar por crises, mas nós vamos vencer todas elas, todas elas. Esse é um nível esse é um dos principais pontos do discipulado, que às vezes nós ficamos pensando, como que é o discipulado, tem uma apostila, tem isso, podemos usar muitos materiais, mas está aqui um guia prático, uma das pontos principais, eu ter alguém que eu conheço intimamente, e eu guardo essa pessoa em oração. Foi esse o trabalho de Jesus. Jesus orava e orava e orava pelos seus discípulos, porque ele sabia das fraquezas, das lutas, mas ele sabia também do propósito de Deus. Então, você tem esse nível de intercessor pessoal. Agora pensa aqui comigo, querido. Uma igreja de 1.000 pessoas, 1.000 pessoas, cada um tem um intercessor pessoal, através do discipulado 1. Por isso que nós gostamos de contar muitos MDAs. Nós temos lá em Barueri praticamente 2.000 MDAs. Ou seja, 2.000 duplas de discipulado 1. Pessoas que estão tendo esse nível de intercessão pessoal. Não há impossível para aquilo que intentarmos fazer. A quinta pergunta: quem atesta se você está progredindo, estacionado ou regredindo? A Bíblia deixa muito claro que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então nós precisamos ter alguém que está lá, olha, você pode dar mais um passo, você está estagnado nisso, prestar contas da sua vida, para que alguém ateste se você está caminhando. Isso é muito importante, queridos. E um dos pontos aqui que é importante no discipulado, é nós ensinarmos os nossos discípulos a orar. O sucesso da nossa vida está na nossa vida de intimidade com Deus. E o discipulador vai ensinar esse princípio para os seus discípulos. Por exemplo, Jesus tinha sucesso em tudo que fazia. Em tudo que fazia. Um dia, os discípulos deles tiveram uma certa desconfiança. Espera aí, Jesus, tudo que ele faz dá certo. Mas ele gasta muito tempo em oração. Parece que tem uma ligação da sua vida de oração com o sucesso do seu ministério. Aí os discípulos foram e pediram para Jesus: Jesus, os ensina a orar também. Ou seja, Jesus os inspirou a isso. E Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, para que eles não caíssem em tentação, para que eles tivessem sucesso, para que eles crescessem em tudo. Por exemplo, quando eles tiveram uma frustração terrível na exposição pública, quando eles não conseguiram expulsar um demônio que atormentava um menino, e o pai chegou para Jesus e falou: os seus discípulos não puderam expulsar. Aí os discípulos foram em casa perguntar para Jesus: Jesus, por que nós passamos por isso? E aí Jesus falou: vocês querem crescer mais? Vocês precisam de um nível maior de consagração. Há certas castas que saem com jejum e oração. Então, ensinando esses princípios para que eles pudessem progredir. Isso é um ponto essencial do discipulado. A sexta pergunta: quem te desafia a ir mais longe, a dar mais um passo? Quem te desafia a isso? Quem nunca pensou em desistir e parar? Quem nunca pensou em jogar a toalha? Eu li uma vez uma história muito interessante
de uma mulher nadadora que se autopropôs um desafio, atravessar o Canal da Mancha a nado, que é o Canal da Mancha que liga a Inglaterra à França. E ninguém tinha feito isso, nenhuma mulher tinha conseguido ainda esse intento. E essa mulher se preparou por meses e aceitou esse desafio e falou: eu vou ser a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha. Meses de preparo para isso, a imprensa toda se preparou para o dia que ela marcou e foi lá para o lugar onde ela ia começar essa travessia. E chegando lá, havia uma névoa cobrindo aquele canal, mas essa mulher falou: não tem problema, eu estou muito bem preparada, eu vou enfrentar a névoa e eu vou atravessar esse Canal da Mancha. E ela mergulhou e foi. Um barco de apoio estava próximo. Essa mulher nadou. Chegou a hora que começou a pesar o braço, pesar a perna. E ela entrou ali num conflito. Acho que eu não vou conseguir. E tentando mais uma abraçada, até que ela desistiu e chamou o barco de apoio, jogou a toalha e subiu no barco. Quando ela subiu no barco, ela teve um outro campo de visão. E ela percebeu que a outra margem estava a poucas braçadas. E ela mesma concluiu que ela não foi vencida pelo cansaço, ela foi vencida pela falta de visão. Se tivesse alguém para dizer para ela: falta pouco, mais um pouco, mais algumas braçadas, essa mulher tinha chegado lá. Eu te pergunto, você tem alguém, querido? Você tem alguém para te desafiar a ir mais longe, a dar mais um passo? E por último aqui, a 7ª pergunta que eu faço é: para quem você presta contas das coisas mais preciosas da sua vida? O discipulado é uma proteção das nossas vidas nesse sentido. A prestação de contas não é porque nós somos bisbilhoteiros e queremos mandar na vida de alguém. Eu gosto muito de comparar a vida de 2 discípulos de Jesus. Um deles, Pedro, e outro Judas. Os 2 tinham o mesmo discipulador. Porém, Judas decidiu, apesar de, se nós olharmos no perfil desses 2 discípulos, Judas era muito melhor do que Pedro. Era muito mais capaz do que Pedro. Ele era o contador da turma, era o cara mais inteligente. Ele era uma pessoa refinada. Nós não vemos na Bíblia nenhuma repreensão pública de Jesus a Judas. Enquanto que a Pedro, ele era repreendido o tempo todo. Judas tinha tudo para dar certo. Mas Judas, ele não prestava contas da sua vida. Ele não era transparente. Ele vivia mascarado. Ele foi corroído no seu interior. Enquanto que Pedro tinha a vida escancarada. Ele prestava contas de tudo. E alcançou o sucesso na sua vida. 2 discípulos, o mesmo discipulador, 2 destinos opostos. O sucesso, queridos, do discipulado, está nessa disposição que nós temos de abrir o coração e de viver uma vida transparente. Eu gosto de comparar a nossa vida com empresas. Existem 2 tipos de empresas no mundo: as empresas de sociedade limitada e as empresas de sociedade anônima. O que isso significa? A sociedade limitada é um grupo de sócios que são donos da empresa e eles não precisam prestar contas para ninguém. Aquilo que eles decidirem lá dentro está decidido. Se der certo ou der errado, o problema é deles e ponto final. Quando uma empresa cresce e abre capitais, né, e tem ações na bolsa de valores, qualquer um pode comprar ação dessas empresas. Então, aí o CEO, o diretor ou presidente dessa empresa, todas as atitudes dele, ele tem que fazer publicamente, prestar contas. O balanço tem que ser publicado, porque agora é uma grande empresa. Ele tem que ser transparente. Então, quer crescer, precisa ter prestação de contas. Nós precisamos prestar contas das coisas preciosas da nossa vida, a nossa família, a nossa vida com Deus. Eu vi uma pesquisa americana que os pastores oram em média 7 minutos por dia. Pastores, como nós queremos ser um ministério bem sucedido se nós não temos uma vida de oração? Agora, queridos, que é uma área que nós precisamos lutar para manter um nível, é a nossa vida de oração. Eu aprendi a prestar contas disso, e falar para o meu discipulador: pode me perguntar toda semana quanto tempo você orou. Eu preciso te prestar contas, para me estimular, para me ajudar. Cobra do meu relacionamento com a minha esposa, cobra se eu estou gastando tempo com os meus filhos. Às vezes nós nos envolvemos tanto no ministério. Irmãos, quanta história de pastor bem sucedido no ministério, aplaudido no mundo inteiro, mas com um fracasso dentro de casa, onde os filhos perderam a admiração pelo pai. Por quê? Porque o pai não gasta tempo com o filho, porque o pai não prioriza a família.
Agora, se nós prestamos conta, alguém vai dizer para, olha, você não tá tirando tempo com seus filhos. Como que está o seu culto doméstico? Meu discipulador me cobra isso. Você tem feito culto doméstico? Então, queridos, são coisas tão simples, mas tão importantes. Eu pergunto, para quem? Você tem alguém a quem prestar contas? Ou nós somos autônomos, independentes? Irmãos, isso é essencial. Então, quando nós começamos a aplicar esses princípios na nossa vida, nós vamos também aplicar esses princípios na igreja. E eu digo para você, se prepare, porque o que Deus fez com Moisés, levantando um velhinho de 80 anos, sem perspectiva nenhuma de vida, lá do deserto, para escrever a história que Moisés escreveu, imagina o que Deus vai fazer dentro da sua igreja nos nossos dias. Deus vai fazer uma obra poderosa. Por isso que eu amo esses princípios. Eu amo o que Deus está fazendo. Eu amo essa história que está sendo escrita nos bastidores. Isso não é algo, queridos, que está na mídia. Não é algo que a sociedade ainda conhece. Mas Deus está edificando uma igreja. E daqui a pouco, essa igreja vai assombrar o mundo. Que todo mundo vai olhar e falar, de onde surgiu isso? Lá em Barueri nós tivemos essa experiência. Eu quero passar alguns vídeos agora bem rapidinho. Mas lá em Barueri nós tivemos essa experiência. A nossa igreja era uma igreja tão pequenininha, escondida nos cantos lá. De repente, a igreja começou a crescer, e Deus nos deu o privilégio de ter um prédio bem no centro de Barueri, e do dia para a noite, nós fomos lá para o prédio, reformamos inteiro e tudo mais, as pessoas passavam lá, o que vai ser aqui, o que vai ser aqui, o que vai ser aqui, aí de repente teve a inauguração da igreja lá, e as pessoas ficavam se perguntando, de onde surgiu essa igreja? Que igreja é essa? Esses dias eu tive um vereador que veio nos procurar, e ele veio falar para mim, ele falou, olha, você sabia que a sua igreja é muito comentada no meio político? Todos os políticos comentam a respeito da sua igreja. Eu falei, ah, é? Ele falou, porque essa igreja virou comentário na cidade. Mas que tipo de comentário? Os testemunhos de transformação, a integridade. Porque vocês não fazem conchavos políticos correm lá tentando fazer alianças e tudo mais, e vocês nunca estão abertos para isso. Mas essa igreja tem um testemunho na cidade, isso ele falando a nosso respeito. Eu ouvi aquilo, irmãos, e mais uma vez eu lembro que não é nem através de nós, é apesar de nós. E hoje eu não sou mais o pastor titular, tenho o prazer de ter o Cleiton como pastor, estamos indo para o Japão para começar do zero de novo. Porque eu sei que a glória é do Senhor, eu não estou construindo uma torre para nós, mas essa é a igreja que vai de fato assombrar o mundo. Acredite nisso, no nome de Jesus. Eu quero mostrar aqui para vocês. Olá galera, meu nome é... Pode dar só uma pausa. Eu vou mostrar bem rapidinho 2 testemunhos. São 2 testemunhos, acho que o Cleiton já separou. É esse e um outro. E depois do Diflem Nações. Pode soltar esse. Vou falar um pouquinho da minha história. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela tentou diversas vezes abortar e minha tia tinha acabado de ter um filho, então ela resolveu me adotar. E eu morei com ela até os 12 anos de idade. Com mais ou menos 14 anos, eu comecei a andar de patins e não andava muito bem. Então meus amigos pegou e falou para mim fumar maconha, que isso iria me ajudar, não só no esporte, na minha vida também. Então eu comecei a usar, eu usava só para andar de patins. Mas aí eu vi que isso ia me satisfazer em alguns momentos e comecei a usar todos os dias. E de 2 em 2 horas, usava muito. E com 3 meses atrás, eu conheci o Ari, que é o líder da minha célula. E ele me ajudou bastante. Eu conheci ele na frente da igreja, no estacionamento, eu estava fumando maconha. E ele perguntou, você é viciado? Eu, não. Aí ele pegou e me explicou um pouquinho da história dele, e isso foi me ajudando. E ele me chamou para ir na célula. E quando eu fui na célula, eu me apaixonei pela célula, porque tem pessoas lá que realmente estão lá para ajudar outras pessoas, mostrar mais do amor de Jesus e o que Deus tem para nos oferecer. E há uma semana atrás eu fui para o encontro. Eu ainda não tinha me libertado ainda das drogas. E quando eu cheguei lá no encontro, eu ouvi de Deus que isso não era o caminho certo para a minha vida. E a partir daquele momento, eu realmente parei com as drogas, larguei o vício, e se não fosse o discipulado, se não fosse o Ari, se não fosse a célula e a igreja, eu não sei o que seria da minha vida. E hoje eu sou uma nova pessoa.
Eu acho que tinha um que era anterior, mas pode colocar o do Difflin Nações, por favor. Pode colocar, da Letícia. Meu nome é Letícia, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Com 14 anos, eu comecei a me envolver com bebidas alcoólicas, em rolês com as minhas amigas, menti para os meus pais, eu agredia a minha mãe, eu não respeitava o meu pai, eu comecei a sair com pessoas que usavam drogas, eu não usei, mas não faltou vontade, eu ia muito para shows, me envolvi com mulheres também, e era algo que estava dentro do meu coração e eu queria seguir adiante, queria falar para os meus pais, só que, graças a Deus, eu me mudei de casa, encontrei a Igreja da Paz, encontrei o discipulado, que foi onde eu fui curada, eu comecei a contar tudo que eu tinha passado e me libertar disso. O discipulado me libertou. E todas as marcas que tinha no meu passado, todos os pecados que eu cometi, eu achava que era imperdoável. Até porque eu era da igreja, só que eu fazia todas essas coisas. Eu achava que não tinha perdão. Só que com o discipulado, o amor na minha vida, algo que não me julgava, não julgava as minhas atitudes, mas que só se importava no amanhã, em eu ser curada, me transformou e hoje eu sou quem eu sou, graças a Deus. Eu lidero células, estou em treinamento para supervisão, tenho sonho de ser missionária e é essa a minha história. Nós temos um vídeo que eu queria mostrar para vocês, encerrando aqui, a respeito desse projeto Difflin Nações. Difflin é discipulando e formando líderes em nações. Dá só uma pausinha, por favor. E nós vamos ter um lançamento desse projeto agora, porque Deus colocou muito forte no nosso coração, irmãos, que nós temos uma janela de oportunidades hoje como igreja brasileira. Como eu já falei aqui ontem, o Brasil está vivendo uma pororoca jovens, uma explosão de jovens que estão, e o governo está de olho nessa mão de obra, em dar treinamento de fato, porque vai ser o motor da economia brasileira. Só que isso tudo não é por acaso. Deus quer entregar nas nossas mãos essa pororoca jovem. Deus quer entregar nas nossas mãos esse potencial, nós desentulharmos esses poços. E esses camaradas vão discipular nações. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus está nos dando isso como oportunidade. São jovens com facilidade para aprender idiomas, para se adaptar em culturas e que treinados dentro da igreja local, eles crescem, levam a igreja local a crescer. Hoje a grande maioria dos nossos líderes são jovens, adolescentes. Eu falei da minha filha, hoje ela tem 16 anos, 17 anos, tem mais de 20 células debaixo dela. Meu filho com 18 anos também tem muitas células. Essa é uma realidade da igreja local, esse poder desses jovens ativado. Então Deus nos deu esse projeto Difflin, onde nós estamos levando os jovens a ser treinados dentro da igreja local, mas nós vamos formar uma base missionária internacional nos Estados Unidos, onde esses jovens vão ser enviados para lá, serem treinados. Muitos voltam para o Brasil para serem missionários urbanos dentro das fábricas, das empresas, vão ser grandes empresários, homens de visão, que vão ganhar muito dinheiro, mas vão canalizar tudo isso para o reino de Deus, e muitos vão formar equipes que vão ser enviados para as nações. Deus nos deu um projeto bem completo, inclusive para angariação de recursos. É algo assim muito fantástico que Deus tem feito. Eu convido os irmãos que quiserem, no dia 29 de novembro, a última sexta-feira de novembro, nós vamos ter um coquetel para pastores, para apresentar esse projeto, e no dia 30 é o lançamento para toda a galera, toda a moçada. Então nós vamos mostrar um vídeo aqui de alguns segundos, só mostrando um pouquinho sobre esse projeto, por favor.
Aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos. Eu creio que Deus quer ativar os grandes sonhos de conquista do seu coração. Eu tenho convicção de que você não vai sair dessa conferência do mesmo jeito que você chegou. Em nome de Jesus, a sua cidade não vai ser a mesma, o Brasil não será o mesmo. Deus está levantando uma geração poderosa, poderosa, que vai marcar essa terra. E as promessas que Deus tem a respeito do Brasil vão se cumprir, que o Brasil é celeiro de nações, celeiro de missões. E nós vamos pegar o do nosso melhor e vamos espalhar nas nações e ganhar nações para Jesus. No nome de Jesus, que Deus abençoe, queridos. Pastor Josué.